Tudo bem. Quantos têm essa revista consigo aí? Muitos deixaram em casa hoje, mas estão estudando durante esses 10 dias. E hoje é o final. Ok? Hoje é o final dos 10 dias. E o título de hoje é Vencendo para Sempre. Apocalipse capítulo 22, versículos 3 e 4. Só o tempo aqui para mim. 3 e 4 diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Apocalipse 2, 3 e 4. Deixa o pastor começar essa mensagem, que ela vai ser muito rápida, com uma pergunta. Não precisa me responder, responda para você. Há quanto tempo você é adventista do sétimo dia? Ok? Respondeu para você? Já está bem gravado na tua cabeça? Quando você entrou para ser adventista, você já era de filhos de adventista, ou você se converteu porque alguém te deu estudo bíblico, porque alguém te apresentou a mensagem? Uma outra pergunta que eu quero fazer a você: a fé que te sustenta continua sendo a mesma? Continua sendo a mesma? Essa revista que nós, durante esses 10 dias, pudemos estar estudando, ela nos apresentou muita coisa sobre a igreja adventista nos últimos dias. Como base, o livro O Grande Conflito. Mas no final dessa revista, nós somos lembrados como é um adventista. Porque de quando em vez a gente tem o hábito de esquecer. E eu quero começar nessa lembrança de como é um adventista. No final da revista, na página 36, diz assim: estilo de vida adventista. Agora, abra bem os ouvidos para que a gente possa relembrar isso. Essas orientações foram elaboradas a partir de instruções encontradas na Bíblia, conforme textos citados, nos testemunhos de Ellen White, conforme trechos que são descritos, na crença fundamental número 22, que a igreja, no comportamento adventista, no manual da igreja, ok? Na edição que foi colocada em 2022, tá? Ou revisada em 2022, no estilo de vida e conduta, que está no Tratado de Teologia, e em consulta às orientações intituladas naquilo que a igreja tem colocado na divisão sul-americana. Que é o adventista do sétimo dia? Quem começa? Ok? A introdução. O sacrifício de Cristo na cruz é reconhecido pela Igreja Adventista do sétimo dia como o preço pago pela nossa salvação. Deus, em seu infinito amor pelo mundo, deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E nos convida a aceitar esse sacrifício de amor e entregar-lhe totalmente a vida e a nascer de novo em Cristo. A pessoa que passou por essa experiência com Jesus deve agora andar em novidade de vida, entregando-lhe todo o seu ser e todos os aspectos de sua vida. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Uma vida renovada conduz o cristão a um alto padrão de testemunho, pensamentos, propósitos, decisões, palavras e comportamentos, caracterizado por um estilo de vida que glorifica a Deus ao demonstrar publicamente o compromisso com Cristo Jesus.
Dois ensinos bíblicos fundamentam a importância do estilo de vida para o cristão adventista. Primeiro, restauração da imagem de Deus no ser humano. E segundo, a missão profética específica da Igreja Adventista no tempo do fim. Restauração da imagem de Deus. Segundo as Escrituras, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa realidade foi manchada pelo pecado. Porém, desde a queda, Deus tem trabalhado pela restauração plena dessa imagem no ser humano, mediante a redenção em Cristo Jesus e a atuação do Espírito Santo na vida daqueles que respondem positivamente ao seu convite à salvação. Nesse processo de restauração, Deus chama seus filhos a uma vida de crescimento na graça. Sejam santos, porque eu sou santo. Sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Essas exortações bíblicas são muitas vezes mal interpretadas e usadas para justificar um legalismo exigente e frio, comumente denominado de perfeccionismo. No entanto, no contexto do Sermão do Monte, Cristo deixou claro que ser santo e ser perfeito como Deus é ser um canal divino da sua graça, do seu amor e sua bondade aos seres humanos, imitando Cristo em todos os aspectos da vida. Para que isso seja possível, o Pai concede a seus filhos o Espírito Santo, o Consolador, que opera na mente, no corpo e nas emoções dos seres humanos, desenvolvendo atributos internos: o amor, bondade, compaixão, justiça, verdade, pureza, honestidade, responsabilidade e altruísmo. E também atributos externos: modéstia, decência, temperança e boas obras. Esses atributos representam a restauração do caráter divino ocorrendo no crente, o que é evidenciado pelo fruto do Espírito na vida dos filhos de Deus. Nesse contexto, somos chamados a um reavivamento e uma reforma, por meio do compromisso com a santidade. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa a renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. A reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias, teorias, hábitos e práticas. Missão profética da Igreja Adventista. O segundo ensino bíblico que realça a importância de um estilo de vida consagrado a Deus é a missão específica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desde seus primórdios, os Adventistas do Sétimo Dia se consideram um movimento profético de restauração da verdade, levantado por Deus com a missão especial de proclamar a mensagem divina de amor, graça, advertência e esperança, que preparará o mundo para a segunda vinda de Jesus. O ministério de João Batista prefigura a missão da Igreja Adventista. Isaías o descreve como a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, e também como o reparador de brechas e restaurador de veredas. Malaquias o apresenta como Elias, que antecederia a vinda do Messias. A missão da Igreja Adventista, em essência, é a mesma de João Batista: preparar o mundo para a vinda de Jesus. Ambos são objetos das profecias específicas de Isaías 40 e Malaquias 4. Seu cumprimento nos últimos dias da história humana é descrito em Apocalipse 14, 6 a 12, em que João vê a tríplice mensagem angélica sendo pregada pelos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. João Batista é, portanto, um modelo profético da comissão dada à Igreja Adventista. O texto bíblico dá ênfase a seu estilo de vida, especialmente em relação à comida, bebida e vestimenta. Isso pressupõe que um estilo de vida específico, ordenado por Deus, seja um aspecto importante no cumprimento da missão do mensageiro profético que prepara a vinda do Senhor no tempo do fim. Recomendações.
Com base nessa percepção das verdades bíblicas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia reafirma seu compromisso com um estilo de vida cristã que represente o chamado da Igreja, sua identidade e missão diante do mundo, a fim de que essa atitude seja uma resposta autêntica à graça e o amor de Deus. Com o propósito de orientar e incentivar seus membros a crescer na fé, a aprofundar suas experiências com Deus e a avançar no cumprimento da missão evangélica, são feitas as seguintes recomendações. Vida de santificação. O cristão é chamado a consagrar a Deus todos os aspectos de sua vida, como está escrito, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Ao fazer a vontade do Mestre, precisamos chegar ao ponto de reconhecer plenamente o poder e a autoridade da palavra de Deus, quer ela concorde ou não com nossas opiniões pré-concebidas. Temos um perfeito livro-guia. O Senhor nos falou, e sejam quais forem as consequências, devemos receber sua palavra e praticá-la na vida diária. De outro modo, estaremos escolhendo nossa própria versão do dever e fazendo exatamente o oposto daquilo que o nosso Pai Celestial nos mandou fazer. Crescimento espiritual. A santificação implica um contínuo processo de crescimento espiritual pela graça de Deus em Jesus. O alvo é que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Estando continuamente comprometidos com Jesus como nosso Salvador e Senhor, somos libertados do fardo dos atos cometidos no passado. Nessa nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer na semelhança do seu caráter, comungando com Ele diariamente em oração, alimentando-nos de sua palavra, meditando nela e na sua providência, cantando seus louvores, nos reunindo nos cultos e participando da missão na igreja. Muitos pensam que devem fazer sozinhos uma parte do trabalho. Confiaram em Cristo para obter o perdão de seus pecados, mas agora procuram viver retamente por meio dos seus próprios esforços. Mas esse esforço é em vão. Jesus diz: sem mim, vocês não podem fazer nada. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que crescemos na graça. Queridos, devido à importância desse documento, é que o sermão dessa manhã eu coloquei ele para ser lido. Preste atenção nas próximas linhas que serão lidas. Isso é Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá bom? Só para a gente ficar bem ciente. Dá uma olhada nisso, a gente que quer chegar um dia na eternidade. Próxima. Pureza moral. Todo filho e toda filha de Deus devem conservar puros o coração e a mente, seguindo o modelo de Cristo. Todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. O cristão deve evitar e rejeitar tudo o que possa contaminar a mente e o corpo, levando-o a pecar. A seguinte exortação de Paulo serve para nortear nossas escolhas. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como Deus é puro em sua esfera, assim o homem deve ser na sua. E será puro se Cristo, a esperança da glória,
habitar no interior, pois ele imitará a vida de Cristo e refletirá seu caráter. Recreação e mídia. A Bíblia nos apresenta o princípio da pureza moral em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso para que ocupe o pensamento de vocês. Assim, o cristão deve ser cuidadoso ao escolher conteúdos em livros, revistas e demais materiais impressos ou digitais, programas de rádio, TV, streaming ou qualquer outro tipo de mídia, jogos, redes sociais ou aplicativos, evitando aquilo que polua a sua mente e seu caráter. O rádio, a televisão e a internet têm modificado toda a atmosfera de nosso mundo moderno e nos têm colocado em fácil contato com a vida, o pensamento e as atividades de todo o globo. Eles podem ser ótimos agentes educativos pelos quais podemos ampliar nosso conhecimento dos eventos do mundo e beneficiar-nos de estudos importantes e o melhor da música. Lamentavelmente, no entanto, os modernos meios de comunicação podem levar continuamente a seus espectadores representações teatrais e outras dramatizações com influências que não são saudáveis nem enobrecedoras. Se não formos seletivos, esses meios trarão seus sórdidos programas diretamente para nossos lares. Deve-se evitar tudo aquilo que induza ao mal e promova violência, desonestidade, desrespeito, sensualidade, adultério, pornografia, promiscuidade, enfraquecimento, fragmentação ou desconstituição da família, vícios de toda sorte, descrença, uso de palavrões e linguagem obscena, entre outras condutas biblicamente reprováveis. O cristão não pode conformar-se aos valores comuns deste mundo profundamente corrompido pelo pecado, mas deve ser transformado pelo Espírito, renovado sua mente, a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As danças, os ambientes sociais ou mesmo locais e festas particulares que as promovem são contrárias aos princípios da pureza cristã, uma vez que despertam as paixões humanas, a sensualidade, a luxúria e a sedução. A dança é ainda comumente acompanhada do estímulo ao uso de bebidas alcoólicas, de drogas, da prática de violência e comportamento desenfreado. A recreação por meio da música, seja ela religiosa ou não, também deve passar pelos critérios bíblicos da glorificação a Deus e qualidade do material em questão. Uma discussão detalhada sobre o assunto tão importante aparece nas orientações Filosofia Adventista do Sétimo Dia com relação à música e orientações com relação à música para a Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Em resumo, a aprovação, promoção, aceitação ou práticas das formas e dos conteúdos de divertimentos impróprios citados acima não se harmonizam com os princípios cristãos adventistas, seja isso realizado em um contexto público ou particular, ou em atividades espirituais e sociais realizadas pela igreja, na igreja ou qualquer de suas instituições. Agora, quanto a vestuários e joias, o vestuário cristão é claramente orientado nas Escrituras pelos princípios da modéstia e da beleza interior, os quais incluem o bom gosto com decoro. Os adventistas do sétimo dia creem que os princípios acerca do vestuário, que aparecem em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versos 9 e 10, bem como em 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4, em relação às mulheres cristãs, aplicam-se tanto a homens como a mulheres. O cristão deve se vestir com simplicidade, decência, bom senso, evitando a sensualidade provocativa tão comum da moda, e sem ostentação de ouro, pérolas ou roupas caras. Esse princípio deve ser aplicado não apenas a roupas,
mas a todas as questões que envolvem a aparência pessoal e seus enfeites. Tudo deve evidenciar a riqueza do ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O caráter de uma pessoa é julgado pelo estilo de sua roupa. Um gosto apurado e uma mente educada serão revelados na escolha de acessórios simples e apropriados. É certo amar o que é belo e desejá-lo, mas Deus quer que primeiro amemos e busquemos a beleza do alto, que é imperecível. As melhores produções da habilidade humana não possuem beleza que se possa comparar com a beleza do caráter, que aos seus olhos é de grande valor. Os princípios bíblicos da modéstia e da beleza interior deixam bem claro que o cristão deve se abster do uso de joias, piercing, tatuagens e de outros ornamentos. Segundo a exortação bíblica, homens e mulheres devem levar uma vida modesta, simples e sem ostentação. Evitar despesas desnecessárias e estar livres do espírito de competição tão comum na sociedade. Os acessórios funcionais, por exemplo, relógios, óculos, diademas, tiaras, luvas e chapéus, usados segundo o contexto sociocultural, também devem seguir os mesmos princípios. Para o cristão, a autoestima e a valorização social estão fundamentadas no fato de o ser humano ter sido criado à imagem de Deus. De cada indivíduo ser dotado de dons e talentos que lhe são únicos. E, sobretudo, no fato de ele ter sido resgatado do pecado pelo mais alto preço possível do universo, o precioso sangue de Cristo. A busca de autoestima e valorização social por meio do uso de joias e formas de caracterização corporal ornamental conflita com a profunda experiência cristã que Deus deseja para seus filhos e filhas. Apesar de várias pessoas da Bíblia terem usado joias, o texto bíblico deixa claro que seu abandono caracteriza um movimento de total reavivamento e reforma espiritual do povo de Deus. É nesse contexto de reforma e reconsagração que os apóstolos Paulo e Pedro apontam a norma a ser seguida pelos discípulos de Cristo. Para os adventistas do sétimo dia, essa norma deve ser ainda mais relevante, visto que nossa missão, como o Elias profético nesses últimos tempos, significa também simplicidade no vestuário. Trajar-se com simplicidade e se abster da ostentação de joias e ornamentos de todo tipo está em harmonia com a nossa fé. Sexualidade humana. A sexualidade humana é apresentada na Bíblia como parte da imagem de Deus na humanidade. E foi planejada por Ele para ser uma bênção ao ser humano. Desde um princípio, Deus estabeleceu também o contexto e o limite em que ela deve ser exercida. O casamento entre um homem e uma mulher. A Bíblia deixa claro que a sexualidade deve ser vivenciada com respeito, fidelidade, amor e consideração pelas necessidades do seu cônjuge. Buscando esse ideal, o fiel adventista deve evitar o casamento precipitado, imaturo e o julgo desigual, relacionando-se afetivamente e unindo-se em matrimônio somente com uma pessoa madura e que compartilhe de sua mesma fé, possibilitando vivenciar um relacionamento monogâmico e vitalício em amoroso companheirismo. As Escrituras claramente classificam como pecado as diferentes formas de sexo fora das diretrizes divinas como a intimidade física e o sexo pré-marital, a violência sexual, o adultério físico ou virtual, a prostituição, a relação com as pessoas da mesma família, a relação com crianças e pessoas em situações de fragilidade ou incapacidade, a relação entre pessoas do mesmo sexo, o travestismo, as orgias e o sexo grupal, e a relação sexual com animais. As Escrituras também condenam o assédio sexual, o exibicionismo sensual e todas as suas formas, inclusive a digital, manter pensamentos e desejos impuros,
a impureza e os vícios secretos como pornografia e a masturbação. No entanto, para aqueles que sofrem tentações ou que têm sucumbido em qualquer área do comportamento sexual, a promessa de vitória em Deus é animadora. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles que põem a confiança em Cristo não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Em lugar de ficar subjugados em servidão à natureza inferior, deve reger todo apetite e paixão. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria e limitada força. Sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer mediante o poder que Ele está disposto a nos comunicar. Saúde integral. As faculdades físicas e mentais, assim como as morais e sociais, são aspectos constituintes inseparáveis na vida cristã. Na perspectiva bíblica, portanto, a espiritualidade genuína é vivenciada na submissão de todas essas faculdades do ser ao senhorio do Espírito Santo. Nesse contexto, a Escritura revela que o corpo humano é o templo do Espírito Santo e que o cristão deve glorificar a Deus também em seu corpo. Para nortear esse cuidado em sua palavra, Deus deu orientações claras acerca de comida e bebida. A dieta vegetariana é o ideal de Deus para o ser humano, bem como a abstinência de qualquer tipo de bebida alcoólica e de tudo que seja prejudicial à saúde humana, como bebidas cafeinadas e drogas. O uso indevido de medicamentos também deve ser evitado. As boas coisas que Deus criou para o ser humano devem ser usadas com equilíbrio e sabedoria. As coisas más devem ser totalmente evitadas. A alimentação adequada e abstinência de tudo que é prejudicial à saúde são 2 dos 8 remédios naturais que Deus prescreveu para a manutenção de uma vida saudável e equilibrada e para a prevenção e a cura de muitas doenças e sofrimento. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ganharão em saúde de corpo e de alma. O cuidado do corpo e da saúde faz parte da restauração da imagem de Deus no ser humano, inclusive cuidado da saúde mental. A relação que existe entre a mente e o corpo é muito estreita. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelas pessoas são resultado da depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança. Tudo isso tende a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Quero agradecer ao Ancionato, muito obrigado pela ajuda de vocês. Pastor, foi muita leitura, esse é o culto de hoje. Na verdade, de quando em vez, como igreja, nós temos que rever por que somos igreja. Eu volto ao texto inicial de Apocalipse capítulo 22, 3 e 4, que diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão. O versículo 4 diz: contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Nós somos adventistas porque nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. De quando em vez a gente é levado a desviar do plano de Deus para a nossa vida. E esses 10 dias quiseram nos mostrar para onde nós precisamos realmente rumar, para onde nós precisamos apontar como adventistas do 7º dia. Eu volto a dizer para vocês, nós somos um movimento profético.
que em Cristo Jesus se originou para proclamar as 3 mensagens angélicas de que Jesus logo vai voltar. Somos um movimento que crê na palavra de Deus e acredita na volta de Jesus, e por acreditar na volta de Jesus, nós não vivemos conforme o mundo, mas nós vivemos conforme a vontade de Deus, e temos o Espírito Santo para nos orientar e nos dar forças para viver como adventistas do 7º dia. Aqui apenas foi lido alguns resumos das 28 doutrinas, mas eu quero convidar você a permanecer firme, para que você possa viver uma vida completamente sem qualquer coisa que esse mundo trouxe de mal. O Apocalipse, no capítulo 21, passa a dizer do novo céu e de uma nova terra. E ele passa a mostrar para nós que todas as agruras desse mundo, elas já acabaram. João, ele, depois de toda a visão, e o prólogo dessa visão está no capítulo 1, versículo 1 ao 8. Agora no final, a partir do capítulo 21, já não é João colocando o prólogo, mas ele coloca o final de todas as coisas, usando os primeiros 8 versículos. E João, ele diz para nós, agora, como será esse lugar? E ele diz o que não terá nesse lugar. Entre muitas coisas, ele diz: não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Entre muitas coisas, João diz para nós: olha, Jesus vai estar conosco lá, e a presença dele vai ser suficiente para tudo que nós precisamos. E no capítulo 22, ele coloca nesse versículo: nunca mais haverá qualquer maldição. Se você for a qualquer comentarista dessa frase, seja Champlin, seja o Comentário Bíblico Adventista, seja outros comentaristas que falam dessa frase, essa palavra, quando João diz assim: nunca mais haverá maldição, nunca mais haverá qualquer espinho na carne, qualquer coisa que deixe você triste, nunca mais, nunca mais. E aí João, ele continua dizendo aqui, nunca mais haverá qualquer tipo de maldição. Nela, está falando da Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro. É o que mais nós queremos, viver ao lado do Cordeiro, ao lado do nosso Deus. E ele termina, diz: os seus servos o adorarão. Quem vai adorar? Conta para mim, quem vai adorar? Quem vai adorar lá no céu? Eu, você. Mas a Bíblia, ela tem um texto, ou uma palavra que ela diz assim: servos. O que faz um servo? O que faz um servo? Serve. Ele serve a ele, ele serve o seu Senhor. Nesse mundo nós temos apenas 2 opções: ou eu sou servo ou eu sou Senhor. Se eu sou Senhor, eu passo a servir a mim mesmo, e as minhas vontades, e os meus devaneios, e tudo aquilo que esse mundo coloca para eu servir. Se eu sou servo, eu passo a servir ao meu Senhor, e o nosso Senhor é Jesus Cristo, aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é criador de todas as coisas. Por isso, nesse final dos 10 dias de oração, eu gostaria de convidar você a ser servo de Deus e um fiel adventista do 7º dia. Ah, pastor, o que leu aí e tal, olha, muita coisa eu preciso melhorar. Vamos melhorar, mas vamos fazer o que Deus quer. Por quê? Porque para onde a gente vai, nós vamos estar perfeitos com o nosso Senhor. O que vocês acham? Podemos ir por esse caminho? A Igreja Central de Maringá
é uma igreja adventista do sétimo dia? Sim ou não? Agora, mais do que a igreja, eu, Denilson Frederico Franco, sou adventista do sétimo dia? Agora você, fala teu nome. Quando eu falar você, você fala teu nome. Não precisa gritar, só para você mesmo. Você. Pode falar o nome inteiro, porque eu falei o meu inteiro. Você é uma adventista do sétimo dia? Você crê que um dia nós estaremos no céu com o nosso Deus? Eu quero terminar e eu quero ler aquilo que está na revista aqui, que eu gosto muito desse texto. Nós vamos cantar sobre a volta de Jesus e sobre o céu. Mas eu quero que você relembre isso aqui. Ellen White, ela diz no Grande Conflito, página 560, está na revista aqui. Ela diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores já não existem. O universo inteiro está purificado. Uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra em toda a vasta criação. E ela continua: daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza, em perfeita alegria, declaram: Deus é amor. Vamos cantar? Vamos relembrar? Vamos entregar?
Duas coisas nesta manhã me marcaram. Eu estava ali atrás e o Marcos estava orando e vocês estavam ajoelhados. Me marcou, porque eu não vi um monte de pessoas ajoelhadas, eu vi o povo de Deus se preparando. E a princípio eu ia fechar os olhos, mas eu fiquei com os olhos abertos, e eu fiquei em oração, vendo vocês orando. Poucas pessoas em pé pela questão física, por não poder se ajoelhar, e a maioria ajoelhado. E eu fiquei imaginando os anjos voando nessa igreja. E eles estão de fato. Mas me marcou o fato de vocês estarem se preparando para a eternidade. E eu pensei nisso. Aqui está o povo de Deus, sábado pela manhã, ajoelhado, falando com o seu Criador. E a segunda coisa que me marcou foi você cantando sobre a nossa maior esperança, que é o céu. Nós estamos findando os 10 dias de oração, mas eu quero te convidar a viver uma vida de oração. Eu quero te convidar a ser um adventista fiel ao Senhor, a continuar com os princípios bíblicos, a não se desviar, porque logo nós veremos Jesus voltar. Pai bondoso, obrigado pelo privilégio desta manhã. Obrigado por esses 10 dias que pudemos vir à igreja, pudemos te adorar em casa, pudemos te buscar. Obrigado, Senhor. Obrigado pela esperança de um dia vê-lo voltar em glória e majestade, e pelo chamado a sermos cristãos adventistas do 7º dia. Nos entregamos a Ti, rogando que andes conosco neste mundo e por toda a eternidade quando o Senhor voltar. Entregamos cada um desses filhos e filhas nas Tuas mãos. Hoje, Pai, nós oramos diversas vezes, de diversas formas, nós cantamos, mas tudo isso nós fizemos porque nós cremos que somos servos de um Deus Todo-Poderoso, e é nas Tuas mãos que nos entregamos, em nome de Jesus, amém.